A paz do Senhor Jesus a todos nossos irmãos, irmãs, que Deus abençoe todos aqueles que nesse dia estão conosco aqui assistindo esta palavra em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos ao nome do Senhor por mais um dia que o Senhor nos tem concedido, pela graça, pela misericórdia de Deus, né? Hoje na igreja seria um dia de um culto de estudo da palavra do Senhor, né? É isto na congregação de Campinas. Em Leme esse estudo é na quinta-feira e nós vamos estar trazendo um estudo hoje aqui pelo Facebook e vamos estar também na quinta-feira trazendo um estudo da palavra do Senhor, como era realmente antes desta paralisação aí, né? Nessa quarentena. Mas, irmãos, eu creio que tudo é direção do Senhor, né? Normalmente nós não temos tempo para nada e de repente o Senhor nos proporciona algum tempo. Temos que abrir mão, é um sacrifício muitas vezes, mas é necessário. Não sabemos o porquê, mas eu tenho pedido aos irmãos, a todos aqueles que servem ao Senhor, para nós não reclamarmos, né? Para nós podermos buscar ao Senhor e sermos gratos a Deus por tudo, a cada dia, a cada instante, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos a todos os irmãos que têm estado conosco, em nome do Senhor Jesus, tá? E que todos possam se alimentar da palavra do Senhor, que possamos estar unidos aqui por alguns minutos, né? Para buscarmos a presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Todos que estão aí online, os que ainda irão chegar, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, irmãos, meditarmos um pouco na palavra do Senhor. O nosso objetivo hoje vai ser um estudo da palavra de Deus. Então nós vamos transmitir aos irmãos uma palavra um pouco mais longa, mas um estudo, né? Um alimento espiritual mesmo, porque nós precisamos sempre estar nos alimentando. Eu quero começar este vídeo, né, com uma oração. Eu quero orar por você, por tua família. Vamos estar orando uns pelos outros, né? Eu sei que tem vários irmãos que ainda estão aí se conectando. E eu quero pedir você que está na sua casa, com a sua família, reúna a sua família agora. Pega nas mãos dos seus filhos, o casal pega nas mãos um do outro. Vamos orar, vamos interceder, vamos apresentar a nossa família ao Senhor, apresentar o Brasil ao Senhor, né, que está passando por este momento difícil. Vamos estar orando e crendo que o Senhor está na direção, todos os cuidados estão nas mãos do Senhor, nós não devemos ter dúvida disso, né? Então vamos orar neste momento e depois nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te damos graças por tudo que o Senhor nos tem feito, louvamos ao Senhor por esse dia, louvamos ao Senhor, ó Pai, pelos teus cuidados para conosco, ó Pai. Muito obrigado. O Senhor é quem tem o controle de todas as coisas. Pai querido, que venha ser feita a tua vontade, não a nossa. Tanto no céu como na terra, que o Senhor possa tomar a tua direção e os teus cuidados. Nós somos teus filhos, ó Pai, somos criados pelo Senhor. E eu sei, como diz a tua palavra, que o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca vai nos desamparar. Nos alegramos na tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo. Quero pedir a tua direção, quero pedir os teus cuidados, que o Senhor venha conduzir e abençoar cada um de nós. Que nós venhamos passar alguns minutos aqui na tua presença, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos dar da tua palavra, que o Senhor venha nos dar do teu Espírito Santo, que o Senhor venha fazer com que cada um daqueles que estão, ó Pai, nos assistindo nesta hora, possa receber a tua paz, possa receber o teu amor, possa receber o alimento da tua palavra, para que possamos passar firme, como diz a palavra do Senhor, resistir firme nos dias maus, nos dias difíceis. E sei, ó Pai, que tu estás conosco. Abençoa os teus servos, abençoa cada um deles nesta hora. Eu louvo, exalto e agradeço ao Senhor em teu nome, Jesus. Muito obrigado, graças a Deus, aleluia. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e nós vamos falar um pouco sobre o governo de Deus na igreja, tá? Nós sabemos que o Senhor, Ele quer governar a igreja. Ele quer cuidar de nós, tá? Então nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e nós vamos ver como que é esse governo que o Senhor quer na igreja, o propósito que o Senhor tem em cuidar da igreja e como que nós sabemos o que o Senhor quer para a igreja, tá? O governo quer dizer que o Senhor quer assumir a direção, o Senhor quer assumir o controle de todas as coisas, tá? Nós sabemos que haverá um governo perfeito do Senhor, tá? E este governo, ele vai acontecer no milênio. O milênio será um período de 1000 anos em que o Senhor Jesus vai governar na terra, tá? E ele vai ser um reino milenar e um reino total. O Senhor vai governar em toda a terra. Este governo do Senhor do milênio vai ser um governo perfeito, tá? Vai ser um governo completo, um governo maravilhoso. Todas as coisas vão funcionar perfeitamente. Então vai ser um exemplo, né, do governo do Senhor. Agora nós vamos entender que o governo que o Senhor vai exercer na terra durante o milênio do Senhor, este governo o Senhor já quer exercer na igreja hoje, porque o Senhor já é o governo da igreja. Então tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, que o Senhor fala de como será o milênio aqui na terra, na verdade, o Senhor já quer que isso esteja acontecendo na igreja. O Senhor quer que isso já esteja sendo praticado na igreja do Senhor. Este é um propósito de Deus. E entre tantas as coisas que o Senhor vai fazer, irmãos, no milênio na terra, isto é, colocar as coisas em ordem, a paz, a adoração ser somente e totalmente ao Senhor. Entre todas essas coisas, o Senhor espera que na igreja já esteja acontecendo. O Senhor espera que no meio do seu povo, ele já seja o governo. Ele já tem o controle das coisas, tá? Então, um dos livros que nos falam muito sobre o governo é o livro do profeta Isaías, tá? O profeta Isaías fala muito sobre o milênio do Senhor. Então, o que eu quero fazer com os irmãos nesta noite é nós entendermos um pouco o que será o milênio, para saber o que é o governo de Deus, para nós vermos o que o Senhor quer fazer hoje na igreja. Através daquilo que o Senhor vai fazer no milênio, em toda a terra, hoje o Senhor já quer exercer na igreja. Então vamos entender assim que o milênio vai ser o reino de Deus ampliado. O governo do Senhor estendido, saindo da igreja e sendo estendido em toda a terra. Este é o princípio do governo do Senhor, do milênio do Senhor, tá certo? Então nós vamos meditar um pouquinho. Óbvio que nós vamos ter alguns minutos, não vai dar para nós falarmos tudo, mas tem um tema que eu quero falar com os irmãos, tá? Sobre o governo do Senhor. Nós vamos meditar no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 9 em diante, tá? Isaías, capítulo 2, e o verso 9, nós vamos ler até o 17, que vai ser para a nossa meditação do estudo desta noite da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías, capítulo 2, verso 9 ao 17. Ali o homem comum se prostra, e os nobres se humilham, portanto lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor
e da glória da sua majestade. A altivez dos olhos do homem será abatida, e a soberba dos homens será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todas as montanhas altas, e contra todas as colinas elevadas, e contra todas as torres altas, e contra todo o muro forte, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas apreciadas. E a arrogância do homem será abatida, e a altivez dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Amém. Graças a Deus por essa leitura. Isso que o profeta Isaías está dizendo se refere ao que vai acontecer no milênio. Então ele está falando de algo aqui exclusivo, que é sobre o Senhor abater o homem exaltado. É o Senhor humilhar o homem orgulhoso. Então isto vai acontecer no milênio. Aquele homem que quer a sua exaltação, que quer que o seu nome seja aparecido, esteja em evidência. Então vai acontecer que no milênio o Senhor vai abater essas pessoas. O Senhor vai humilhar, porque apenas o Senhor será exaltado naquele dia. Apenas o Senhor será glorificado no milênio. O Senhor não vai aceitar no seu milênio homens exaltados, homens grandes, homens que se acham poderosos. E então nós vamos entender, este é o governo do Senhor. Aonde o Senhor governa, o Senhor quer que apenas Ele seja exaltado. O Senhor não pega a glória dele e dá para outro. E o Senhor é contra o homem exaltado, contra o homem orgulhoso. Então, se no milênio o Senhor vai tirar todo o orgulho, se no milênio o Senhor vai tirar toda presunção, toda altivez, se o Senhor vai abater o exaltado, se este é o governo de Deus no milênio, que vai ser em toda a terra, então este é o governo que Deus quer exercer na igreja. O que vai acontecer no milênio, o Senhor já espera que aconteça na igreja. É o governo perfeito, é as coisas no seu devido lugar, funcionando perfeitamente, tá? Mas nós sabemos que nós estamos vivendo na era da graça, tá? Nós estamos vivendo na graça do Senhor. O milênio não será graça. A Bíblia fala que no milênio o Senhor vai governar com vara de ferro. O Senhor vai governar com firmeza. Então, todos eles serão obrigados a obedecer ao Senhor, né? Porque será um governo com vara de ferro. Hoje nós estamos na era da graça. A vontade de Deus e o propósito de Deus não muda. A vontade e o propósito do Senhor para a igreja e a vontade e o propósito do Senhor lá para o milênio é o mesmo. Não vai mudar. O que muda é a forma do Senhor exercer isso, exigir isso. Hoje na graça, o Senhor espera a obediência. O Senhor espera que o homem ouça a sua palavra, veja como é e obedeça e cumpra. Este é o propósito do Senhor hoje. No milênio, mesmo aqueles que não queiram, eles serão obrigados a obedecer. Não vai haver escolha, tá certo? Mas nós vamos focar principalmente na igreja, e como eu disse aos irmãos, não dá para nós falarmos de todos os assuntos relacionados ao governo de Deus, mas nós vamos falar principalmente sobre a questão mesmo do orgulho.
Nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho. O orgulho, ele é um perigo. O Senhor, ele não gosta do orgulho, do homem orgulhoso, da pessoa orgulhosa na igreja hoje. Mas, pastor, como que o senhor sabe que Deus não gosta? Primeiro, que a Bíblia nos orienta muito a respeito desse assunto. Segundo, o que nós vemos aqui, que no milênio o Senhor vai abater o homem orgulhoso. Então, se o Senhor vai abater, é porque a vontade de Deus é que não age, é que toda glória seja dada a Ele. E se esta é a vontade do Senhor, lá para o milênio, então nós temos a certeza de que é para a igreja hoje. Tá? Estamos falando com bastante calma, devagar para os irmãos, tá? Bem devagar para que todos possam entender em nome do Senhor Jesus, tá certo? Irmãos, vamos entender assim, o que é orgulho? Como que eu sei se eu sou orgulhoso ou não? Como se eu sei se eu tenho que melhorar nesta área da vida ou não? Primeira coisa, o orgulho, a definição dele no dicionário desta palavra orgulho, significa aquele que é o sentimento de valor próprio. Até um certo ponto, é até bom que nós sentimos o próprio valor, que nós nos valorizamos, né? Agora, o orgulho vai além disso. O orgulho é aquela sensação, aquele sentimento de se considerar melhor, superior aos outros. Sempre se considerar com a razão. Sabe aquela pessoa que nunca reconhece que está errado? Ele sempre acha que está certo. Isto é orgulho. É orgulho. A pessoa que, ainda que alguém a convença que está errado, ainda assim ela dá uma ajeitadinha, ela dá uma desculpa ali para se sair bem, para dizer que não, eu estou certo, eu tenho a razão. A pessoa orgulhosa é aquela que tem dificuldade de reconhecer os seus erros e as suas fraquezas. Tudo isso faz parte do homem orgulhoso. Ele quer sempre defender o seu ponto de vista. Tá? Então, é muito difícil alguém que é orgulhoso dizer, eu sou orgulhoso. Eu digo aos irmãos que eu nunca vi isso. Normalmente o orgulhoso ele se acha humilde. Ele se acha, não, eu estou certo, não sou orgulhoso, em hipótese alguma. Vocês é que não estão me entendendo. Ele sempre tem uma desculpa, né? Vocês que não estão me entendendo. Eu não sou orgulhoso, não é isso que eu quis dizer. Ele sempre quer se sair por cima. Ele sempre quer se sair bem. Isso é o orgulho. Então, definindo o que é orgulho, nós começamos a olhar e a pensar, será que eu sou orgulhoso? Eu quero dizer aos irmãos que o orgulho no milênio do Senhor não terá vez. O homem grande, o homem exaltado, ele será abatido, diz a palavra do Senhor. Não vai ter a sua vez, não. Então, na igreja do Senhor, a pessoa orgulhosa, a pessoa que se acha melhor que os outros, a pessoa que se acha superior aos demais, da mesma forma, se nós não aprendermos com a palavra de Deus hoje, então de alguma maneira o Senhor vai ter que nos ensinar de uma forma mais dura. Mas o orgulho não tem vez diante do Senhor. Nós temos esta certeza, né? Então vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Ele fala algo muito interessante. Ele vai nos dizer, vamos acompanhar aqui com os irmãos. Ele começa falando, principalmente no verso 11, que a altivez dos olhos do homem será abatida e a soberba dos homens será humilhada. Os olhos altivos, que o profeta está dizendo aqui, representa aqueles que se acham superiores aos demais. Aqueles que olham e falam, eu faria melhor. Se fosse eu que estivesse no lugar dele, eu faria melhor.
eu sou mais capaz, eu sei falar melhor, eu sei cantar melhor, eu sei exercer melhor. Isto é um olhar altivo das coisas. O olhar altivo, ele normalmente, a pessoa que tem um olhar altivo, normalmente ela é muito crítica. Ela critica tudo que os outros fazem, porque ela acha, supõe que ela faria melhor. Então, ela começa a criticar, a reclamar, tá por cima, olha os outros de cima para baixo. E o Senhor fala aqui que a altivez dos olhos, aquelas pessoas que se acham melhor que os outros, será abatida. Isso quer dizer, o Senhor vai tirar isso. O Senhor vai cortar isso. Então, eu preciso pensar. Irmão, será que eu não tenho um olhar altivo? No milênio, o Senhor vai exercer com vara de ferro. Mas hoje na igreja, hoje diante da palavra do Senhor, o Senhor quer que nós reconhecemos e que nós nos encaixamos na vontade de Deus. Hoje nós estamos vivendo na era da graça. Então eu preciso aprender que eu não sou chamado e não fui salvo para ficar criticando. Eu não fui salvo para ficar achando que eu sou melhor do que os outros. Eu não fui salvo, o Senhor não me escolheu para eu me achar superior aos demais. Não é este o propósito do Senhor. Então, irmãos, se no milênio não vai poder ter a exaltação, na igreja também não pode ter. O olhar altivo, o Senhor não quer isso entre nós. O Senhor quer que nós sejamos sempre humildes. E depois nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito da igreja, sobre essas coisas também, alguns versículos que nós vamos citar para os irmãos. E nós precisamos sempre olhar para nós, ó Senhor, será que, às vezes sem perceber, será que eu não estou tendo um olhar altivo? Será que eu não estou achando que eu faço melhor, que eu sou melhor, que eu sei mais do que os outros? Se nós estivermos assim, irmãos, o Senhor quer que nós nos humilhamos. Reconhecemos, ó Senhor, eu não sou nada. Né? Nós não somos nada. E ele fala que a soberba dos homens será humilhada. Irmãos, a soberba também é o sentimento de superioridade. A pessoa que se sente superior aos demais. Né? Então, eu sou mais, eu posso mais. Então a Bíblia fala que aquela pessoa que ela se acha soberba, ela será humilhada. Então o Senhor vai colocar lá embaixo. Tá? Então o Senhor quer que nós olhemos e vemos assim, eu não sou melhor do que ninguém. Na igreja do Senhor, ninguém deve se achar melhor do que ninguém. Nós precisamos entender que nós somos contra todo motivo. Versículo 12. E contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Então, no milênio, o dia do Senhor será contra todos aqueles que se acham melhor que os outros. De tal forma que na igreja, hoje, a vontade do Senhor é a mesma. Hoje, irmãos, na igreja, a vontade do Senhor é que nós sejamos todos iguais. Simples e humildes. Ninguém se achar melhor, ninguém se achar superior aos demais. O Senhor vai vir contra essas pessoas. E nós vamos ver o 13. E contra todos os cedros do Líbano, todos os sublimes, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. O cedro e o carvalho são aquelas árvores fortes, representam homens grandes, homens poderosos, tá? Que no milênio do Senhor, o Senhor vai abater esses tipos de pessoas. E eu digo uma coisa para os irmãos. Nós não devemos querer ser fortes e nem querer ser poderosos. A palavra do Senhor nos ensina que o importa que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer. Por mais que o Senhor venha nos usar, nós sempre devemos pedir, Senhor, eu quero estar escondido atrás da tua cruz, para que a tua glória venha aparecer e ser revelada, e não a mim. Eu não. O que importa é que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer.
Então, irmãos, quando o Senhor vê o sentimento de orgulho em nossos corações, na igreja, o Senhor não se agrada disso. Não é isso que o Senhor quer. Porque ele mesmo se humilhou. A Bíblia fala que ele não quis ser maior, ele não quis ser grande, ele deixou o seu trono de glória e se humilhou aqui por nós até morrer na cruz, morte de cruz, a morte mais humilhante que pudesse existir. Então o Senhor, ele nos dá o exemplo de humildade. Por isso que ele fala: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso o Senhor fala: olha, eu sou exemplo. E nós olhamos muitas vezes hoje, irmãos, aonde estão os humildes? Tem tantas pessoas exaltadas. O Senhor nos ensina: não julgue os outros, porque você não é melhor do que ninguém. Não diga que você faria melhor, porque nós não somos nada. Não diga que você é grande, não, você não é nada. Precisamos reconhecer o Senhor acima de tudo. O governo que o Senhor vai ser, lá no milênio, nós já temos que reconhecer Ele na igreja hoje. A autoridade que o Senhor vai exercer, lá no governo dele na terra, quando Ele governar, nós já devemos reconhecer na igreja hoje. Nós já devemos entender que nós já vivemos debaixo do governo do Senhor. A Bíblia fala que nos é chegado o reino dos céus. Nós já vivemos esta realidade. Nós não precisamos esperar chegar no milênio para desfrutar das coisas do Senhor, da paz, do amor, da comunhão. Tudo isso vai existir no milênio. Será um reino de paz, de fartura, de comunhão, de bondade, de amor. Mas, meus irmãos, nós estamos na igreja. O Senhor já é o nosso Deus. Ele já exerce o governo dele em nosso meio. Então tudo aquilo que ele vai implantar em toda a terra no milênio já é para nós estarmos desfrutando hoje na igreja. Já é para nós estarmos vivendo hoje na presença do Senhor Jesus. Só que muitas vezes nós não estamos. Nós estamos vivendo muitas vezes sem paz. Muitas pessoas estão vivendo em conflitos, perturbados. Mas o que está acontecendo? É porque o Senhor não está conseguindo governar. O Senhor não está conseguindo exercer o governo dele na igreja. E para o Senhor governar a igreja, primeiro ele tem que governar o homem. Não tem como o Senhor governar a igreja se ele não governar a mim, se ele não governar a você. Não tem como ele colocar a vontade dele na igreja se ele não colocar em mim, se ele não colocar em você. Então nós precisamos primeiro falar: Senhor, governa a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o governo da minha vida. Não só nas bênçãos, viu, irmãos? É muito gostoso nós termos o Senhor como governo para recebermos as bênçãos, para desfrutarmos as bênçãos do Senhor. Não é só isso. Nós precisamos, irmãos, ter o Senhor como governo para que o Senhor venha acertar a nossa vida, tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, para que o Senhor venha nos colocar na presença dEle, para que o Senhor venha nos limpar, o Senhor venha nos purificar e cumprir o propósito dEle em nossa vida. Este é o objetivo do Senhor. Isto é o que o Senhor quer fazer em cada um de nós, na igreja do Senhor. Nós vamos olhar e ver que ele fala também contra as montanhas. Todas as montanhas altas e contra todas as colinas elevadas. Essas montanhas, essas colinas representam lá para o milênio as nações que serão grandes, as nações exaltadas. As nações que vão se levantar até para guerrear contra Israel. Mas para nós hoje, nós vamos entender que o Senhor não quer nenhuma nação, o Senhor não quer nenhum povo, o Senhor não quer nenhuma igreja grande no sentido de se achar melhor que os outros, se achar mais do que os outros. Observe, os irmãos, que tudo aquilo que
o Senhor coloca como grande, como exaltado, montanhas, colinas, o Senhor coloca o carvalho, o cedro, tudo aquilo que o Senhor mostra que coisas grandes, ele fala, eu vou abater, eu vou humilhar. Isso ele vai fazer, sem dúvida alguma, no milênio. E hoje na igreja, nós olhamos, a vontade de Deus é que não haja pessoas orgulhosas, que não hajam pessoas exaltadas, que o Senhor olhe para nós e nos veja simples, humildes, manso. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, né? Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver que ele continua dizendo, contra todos os navios de Tarsis, aqueles que eram poderosos para a guerra, né? Com todas as pinturas apreciadas, e a arrogância do homem será abatida. O 17, e a altivez dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Somente o Senhor deve ser exaltado na igreja hoje. Vivemos em dias em que muitos homens são exaltados, em que muitos homens tomam a exaltação para si. Podemos entender que o Senhor não quer assim. Não é esta a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que nós sejamos humildes, nos humilhamos a cada dia, a cada instante, para que Ele seja exaltado em nosso meio. Toda vez que alguém se exalta, o Senhor não está sendo exaltado. Toda vez que alguém quer usar a soberba, se achar que é melhor que os outros, então o Senhor não está aparecendo. Toda vez que o homem aparece, o Senhor deixa de aparecer. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque por mais que o Senhor nos use, eu preciso reconhecer, Senhor, eu não sou nada. Eu preciso refletir a tua glória. Eu preciso que o teu nome seja exaltado e não o meu, não o do homem. Sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E nós, irmãos, vivemos a igreja do Senhor. Cada dia. E eu estava dizendo aos irmãos algo bem interessante, que é muito difícil de um orgulhoso reconhecer o próprio orgulho. Então, como que eu faço para saber? Eu preciso pegar a minha vida, as minhas atitudes, os meus comportamentos e comparar com o que a Bíblia diz. Somente assim eu vou saber se eu estou de acordo com o que Deus quer ou se eu estou ainda agindo de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, né? Então eu preciso, enquanto eu não pegar a minha vida, o comportamento, as atitudes e colocar dentro da palavra do Senhor, eu não vou conseguir ter uma ideia se eu estou de acordo com o que o Senhor quer. Eu sempre posso dar um jeitinho, né? Para eu me sentir confortável mediante, mesmo naqueles momentos que nós desagradamos ao Senhor, tá? A Bíblia fala algo interessante em Romanos 12:16. O Senhor nos ensina que o homem não pode ser sábio aos seus próprios olhos. Então, o que é ser sábio aos próprios olhos? É quando a gente nos julga a nós mesmos e não conseguimos ver os nossos defeitos. Eu sempre digo que se eu pedir para você falar agora aí onde você está 3 qualidades suas, você vai dizer rapidinho. Agora, se eu falar para você, diga 3 defeitos seus, pode ser que você tenha dificuldade de encontrar os seus defeitos. Pode ser que você olhe e fale, defeito, eu. Aí você vai criar alguns defeitos, né? Eu sou perfeccionista, eu sou muito bondoso. Os nossos defeitos acabam às vezes se tornando um excesso de qualidade. Porque é difícil de nós encontrarmos defeitos em nós mesmos. Nós não conseguimos. E quando nós não encontramos os defeitos em nós, é porque nós estamos nos achando sábios aos nossos próprios olhos. Quando os nossos defeitos nós queremos encobrir e querer provar que ele é bom, que o meu defeito é bom, então eu estou querendo ser sábio aos meus próprios olhos.
E o Senhor não quer isso. Cuidado para você não ser sábio aos próprios olhos. Se você perguntar ao seu marido aí, ó, se você que está me assistindo agora, você é casado, se a tua esposa estiver ao teu lado, fala para ela falar 3 defeitos seus. Ela vai falar sem pensar. Ela vai dizer assim, só 3? Se o teu marido estiver ao teu lado, fala para ele, olha, fala, eu tenho defeito, fala 3 defeitos meu. Ele vai dizer rapidinho. Mas nós temos dificuldades de encontrar os nossos defeitos. Porque nós muitas vezes somos sábios aos nossos próprios olhos. E o Senhor não gosta disso. O Senhor não se agrada disso. Portanto, irmãos, eu preciso pegar a minha vida e pôr diante da palavra. Eu preciso pegar as minhas atitudes e colocar diante da palavra. É somente assim eu vou ver o que eu preciso melhorar. O que não está encaixando. Quando eu vejo alguém fazer melhor do que eu, qual que é o meu sentimento? Eu fico feliz? Eu glorifico o nome do Senhor? Ou será que tem aquele fundinho de raiva no meu coração? Se você canta e você vê alguém cantando melhor do que você, alguém talvez canta e o povo glorifica e as pessoas sentem a presença de Deus, qual é o teu sentimento? Quando alguém fala e as pessoas se convertem e glorificam, qual é o sentimento seu? Será que nós ficamos felizes e glorificamos também ao Senhor? Porque estamos contentes do que o outro irmão está fazendo melhor do que eu? Será que eu fico feliz, contente, porque o outro lá está cantando melhor do que eu? Oh, que maravilha! A Bíblia nos ensina a considerar os outros sempre superiores a nós mesmos. Portanto, quando você vê que alguém faz melhor do que você, não se entristeça por isso. Não fica triste, não fica magoado como se você estivesse ficando para trás. Não, glorifica o Senhor. O Senhor não quer que nós sejamos exaltados. O Senhor não quer que você tenha sentimento de superioridade. O Senhor não quer que você se ache melhor que os outros. O Senhor não se agrada dessas coisas. E na igreja, o Senhor espera que nós reconheçamos e venhamos obedecer a palavra do Senhor Jesus. Esta é a vontade do Senhor para a igreja, em nome do Senhor nosso Deus. Tá? E aí, irmãos, nós vamos olhar e ver que o que o Senhor deixou para nós, para a igreja do Senhor, a respeito do orgulho, a respeito de se achar muitas vezes melhor que os outros. Eu separei alguns versículos aqui, irmãos, só para nós pensarmos um pouquinho. O Senhor nos orienta muito a ser humildes. Na palavra do Senhor, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, o Senhor diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então, o Senhor quer que nós nos humilhamos debaixo das mãos do Senhor, para que ele venha nos usar. Então, cuidado para que você não venha se exaltar por si mesmo. Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Olha como que o Senhor ensina que a igreja deve ser. E para a igreja ser, a igreja não é as paredes. Elas não são as paredes, os bancos que estão lá, as cadeiras, não. A igreja sou eu. A igreja é você que está me ouvindo. E para a igreja ser humilde, eu preciso ser, você precisa ser. A igreja somos nós, irmãos. Eu estou agora aqui na minha casa, mas eu estou falando à igreja, a você que está me ouvindo. Então, para que a igreja do Senhor seja, nós precisamos ser. Diz também Tiago 4,16, mas agora gloriais, mas agora não gloriais em vossas presunções. Tal glória
como essa glória de se gloriar na presunção é maligna. O Senhor não quer que nós nos gloriamos, irmãos. Isso não vem de Deus. Isso vem do inimigo. Nós precisamos nos humilhar. Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a ti mesmo. Nada façais por contenda ou por vanglória. Nada, você não deve fazer nada para que você venha se considerar melhor. Nada para se aparecer. Aí eu vou fazer e todo mundo vai ver que eu sou bom. Aí eu vou fazer e todo mundo vai ver que foi eu quem fiz. O Senhor não quer nada assim. O Senhor não aceita nada com este sentimento. Se você vai fazer qualquer coisa para o Senhor com o sentimento de querer mostrar como você é bom, eu quero dizer para você que o Senhor não vai receber o que você tem feito, ou o que você vai fazer. O Senhor quer que você considere o teu próximo superior a ti. E tudo que nós venhamos conseguir fazer, o Senhor quer que nós reconheçamos que é pela graça e pela misericórdia do Senhor. O tempo todo. Em Romanos 12:13, ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que do que se deve ter. Então ninguém acha que é mais do que realmente é. O Senhor não quer isso. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Romanos 12:3. Então não acha que você é tanta coisa. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que você olhe para você, não, eu não sou nada. Eu sou dependente de Cristo em tudo aquilo que eu faço. Irmãos, Efésios 4:1-2, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ande com humildade, seja humilde. O reino de Deus, o Senhor espera que nós sejamos humildes. Ninguém. Às vezes as pessoas se acham tão fortes. Estamos vivendo numa época, né, em que um vírus tão insignificante, que invisível ao olho nu, está destruindo pessoas, está abatendo pessoas. Isso é para nós vermos o quão pequeno nós somos, o quão dependente de Deus nós somos. Então, meus irmãos, que venhamos entender o governo de Deus, o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor espera da igreja. Se nós não estivermos de acordo com o governo do Senhor, se nós não estivermos sendo governados pelo Senhor, então nós ainda não estamos prontos, preparados para a vontade de Deus, para aquilo que Deus tem para nós. O Senhor ainda precisa trabalhar mais a nossa vida. E o Senhor trabalha. Mas é tão bom quando nós olhamos para a palavra e colocamos em nosso coração em obedecê-la, em cumprir a vontade do Senhor. Portanto, eu quero deixar este estudo da palavra de Deus para os irmãos, que nós venhamos entender que aquilo que vai ser no milênio já deve ser na igreja hoje. A Bíblia fala que no milênio haverá o trono do Senhor na terra. Na igreja já deve haver o trono do Senhor. O trono do Senhor já está na igreja. O trono do Senhor está à nossa disposição. O Senhor governa em nosso meio. E reconhecer o governo de Deus é reconhecer que tem alguém assentado no trono. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito do Senhor. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Nós temos visto muitos homens se apropriando da igreja do Senhor. Tantas pessoas se achando o Senhor da igreja, dono dos crentes. Não é assim. Deus está sentado sobre o trono. Ele está governando a sua igreja. Ele está governando o seu povo. Então devemos saber, olha,
Tudo é de acordo com a vontade do Senhor. Tudo é pela permissão do Senhor. Eu não vejo, mas eu creio que Deus está assentado sobre o seu trono, exercendo o seu governo sobre a igreja, sobre a sua igreja. O governo que ele vai exercer na totalidade da terra no milênio, ele já exerce sobre o teu povo, sobre o povo dele hoje, em nome do Senhor Jesus. Entendamos isso. Reconhecemos isso e venhamos colocar em nosso coração: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, preciso e dependo de Ti todos os dias da minha vida. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós guardemos a palavra do Senhor. E quando alguém te corrigir, não fique bravo. Aceite a correção que vem do Senhor, porque ela vem para o teu bem. Quando alguém às vezes chamar a tua atenção, não fique bravo. Aceite a correção. A Bíblia fala que o Senhor corrige quem Ele ama. E como nós precisamos ser corrigidos, né? Porque nós não somos perfeitos, irmãos. Todos nós falhamos, erramos. Às vezes somos até bons em alguma coisa, mas não somos em outras. E Deus, em nome do Senhor, que todos os dias nós venhamos entender o propósito de Deus e ser simples, ser humilde, não se achar melhor do que ninguém. Não queira que o teu ponto de vista, que a tua razão sempre seja a certa e a correta. Aprenda a ouvir os outros. Aprenda a ouvir a opinião dos outros. Talvez pode ser melhor do que a sua. Aprenda a entender o limite de cada um. Nem todo mundo tem o mesmo limite. Tem pessoas que aguentam carregar 50 quilos, tem outros que aguentam carregar 20. Não julgue ele, simplesmente porque ele não consegue fazer como você faz. Não julgue ele porque simplesmente ele não consegue carregar o mesmo peso que você consegue. Isso não te faz melhor do que ninguém. Isso não nos faz mais do que ninguém. Em todo tempo o Senhor quer que nós reconheçamos a nossa dependência dele. Sem mim, nada podeis fazer. E é verdade. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Que nós possamos entender o propósito e a vontade do Senhor todos os dias em nossa vida e na igreja do Senhor também. E nós vamos sentindo saudade dos irmãos, de ver os irmãos pessoalmente, mas eu creio que em breve estaremos juntos de novo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome do Senhor. Nós vamos